Boa noite. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando para o nosso bate-papo de hoje. Boa noite, esperar mais uns 2 minutinhos. E aí a gente já começa esse assunto hoje dentro daquele tema de vícios, fechando as 3 lives sobre o assunto. Boa noite, Alan, tudo bem? Seja bem-vindo a essa live daquela série sobre vícios. Preciso informar que hoje a Janaína provavelmente ela não vai participar, eu vou fazer a live sozinha. Ela me ligou agora à tarde dizendo que parece que a gripe chegou até ela. Ela estava um pouco febril, então achou melhor ficar em repouso. Mas eu dou conta aqui, isso é tranquilo. Já ela se recuperando. Então, pessoal, vamos lá começar o nosso bate-papo. Hoje é o terceiro episódio de uma série de 3 episódios sobre vícios. O primeiro episódio nós falamos das dependências, das compulsões, aonde a pessoa ela sabe que ela tem esse vício, ela não consegue controlar, quando ela percebe, ela já cometeu o ato. E aí vem a ressaca moral, que ela fala, puxa, eu queria ter parado com isso, falei que não ia mais fazer isso. Tá, ela quer parar, mas não consegue. Depois, no segundo episódio, nós falamos ainda da parte dos vícios, da parte de dependência, onde a pessoa ela delega uma função para esse objeto do vício, como se fosse uma função psicológica, que ela mesma faz, mas ela não consegue ter essa percepção e o registro que ela realiza. Então, ela delega para o objeto, que pode ser a droga, o cigarro, o álcool, a compra, sexo, jogo, qualquer coisa que seja um vício. E ela sabe que faz mal e ela não quer parar. E hoje nós vamos falar sobre o deslocamento de privação, também, que é uma coisa que motiva o vício. O deslocamento de privação é uma coisa bastante interessante, talvez muito pouco conhecido pelo público em geral, porque quando a gente tem uma privação, e a privação pode ser de qualquer coisa, pode ser uma privação de alimento, pode ser uma privação de trabalho, pode ser uma privação de lazer, pode ser uma privação de recursos, de dinheiro, e ela se torna de sexo, ela se torna constante e muito forte. Nós temos uma tendência de fazer um deslocamento desse prazer que a gente tem frustrado, que a gente não obtém, para um outro objeto, para uma outra coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Essa pessoa que tem um deslocamento de privação, ela não consegue parar, o ato em si não lhe faz mal, lhe gera prazer,
mas ela sabe que pode criar problema e talvez ela tenha que parar, e que isso pode trazer problemas futuros para ela. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, que vai ficar fácil de entender isso, que é um tema bastante curto até hoje. Vamos dar um exemplo. Tem a Mariana é uma senhora que é casada há 18 anos, ela tem uma vida sexual com o marido medíocre, pode-se dizer assim, deixa muito a desejar para ela. Ela tem 2 filhos, é dona de casa, ela administra a casa, e a vida dela vai indo, quer dizer, vai indo de uma forma aonde ela tem uma privação, ela sente essa privação do sexo, que não é na intensidade, na quantidade que ela gostaria de ter. Mas ela tem uma vida muito satisfatória em relação a ser dona de casa, a cuidar dos filhos e a gostar do marido. Mas o que falta é isso, ela tem um tesão sexual que ela não consegue suprir. E aí, com esses anos todos de convivência, ela começa a criar um hábito à noite. Quando esse tesão normalmente fica mais acentuado, ela vai e começa a comer um doce. E esse doce dá uma aliviada nesse desejo que não é realizado, nesse tesão todo. E aí ela começa por hábito, ela começa a ficar numa tensão à noite, ela vai lá e come um doce. E isso se torna um hábito. Então, o que ela está fazendo? Vai passando o tempo, aí ela começa já a ter prazer em pensar no doce que ela vai comer. De manhã ela levanta e já começa durante o dia já pensar naquela coisa assim, nossa, hoje à noite eu acho que eu vou fazer uma mousse de chocolate, ou eu vou fazer um brioche, ou eu vou fazer um pudim, vou fazer, e ela vai já durante o dia curtindo aquele clima do doce que ela vai fazer. E com o passar do tempo, o que acontece? Ela vai deslocando aquele prazer que ela não obtém, o prazer sexual, e aí ela vai deslocando esse prazer exatamente para o doce, que vai gerando uma satisfação, vai dando uma satisfação para ela, e ela não sente mais a falta do sexo. Aí ela sente a falta do doce. Então, se ela ficar sem o doce, ela começa a ficar tensa. Então, ela transferiu aquela privação que ela tinha sexual para o doce, que não satisfaz 100%, mas alivia, chega bem próximo da satisfação e de reduzir esse desejo. Então, ela transfere, no caso, o doce. Até aí tudo bem, ela pode comprar o doce, pode fazer o doce. E aí, o problema que começa a acarretar para ela é que ela começa a engordar. Ela começa a ficar com sobrepeso. E aí isso pode complicar a saúde dela para frente. Então, assim, quanto a transferir de um objeto para outro, de uma ação para outra, não tem nenhum problema. O que pode causar problema é essa quantidade de doce que ela está ingerindo e que pode causar mal para a saúde dela. Então, de alguma forma, ela conseguiu, até inconscientemente, suprir aquela necessidade, aquela privação que ela tinha, fazendo dessa forma. E aí, claro que quando ela vai para uma terapia, o que vai ser organizado tudo isso, ela vai ser conscientizada desse processo, no processo terapêutico, ela vai tomar consciência disso, e aí ela pode resolver essa coisa toda. Outro exemplo, por exemplo, tem a Miriam, que é uma outra senhora, que ela é casada, já há mais ou menos também uns 15, 16 anos. E o casamento dela foi mais ou menos permeado por um casamento de conveniência, onde essa conveniência foi se desgastando com o passar dos anos. E ela tem um filho, ela gosta do filho, cuida do filho, ela trabalha, mas a frustração dela é essa coisa que ela tem
essa privação de ter um casamento mais com laços afetivos, que não foi construído. Ficou só na conveniência e foi se desgastando. Então ela começa a fazer o quê? Ela começa a sair para fazer compras. E ela vai fazendo compras e fazendo compras. E chega uma hora que os guarda-roupas dela estão cheios de roupas que ela não está utilizando. E ela fica nesse vício de compras, porque na realidade ela também foi fazendo essa transferência dessa privação, o deslocamento dessa privação de uma vida afetiva do casamento para a satisfação das compras. Depois de um tempo, ela não liga mais se o casamento dela vai bem, se não vai. Ela continua aquela rotina, aquele casal, ela com a relação com o filho, e ela transferiu toda essa parte para as compras. Então a satisfação dela é a compra. Ela vai lá e aí ela tem esse prazer todo. Problemas que causam isso. Que de repente ela começa a acumular dívidas, porque passa a ser um vício a compra e de repente ela começa a gastar mais do que ela tem para ser gasto. Então pode gerar um problema financeiro para ela. Né? Quanto à parte da falta de afeto na relação, isso não tem mais importância, porque transferiu e ela obtém o prazer e a gratificação no ato das compras. E tem mais um caso também que é interessante. Também tem uma outra senhora, a Camila, e ela tem uma vida lá e o marido é um empresário, ele se ocupa com a empresa, essas coisas todas, os filhos já estão indo para a faculdade e ela mais ou menos fica deslocada sozinha, ela sente falta dessa participação ativa, do contato com os familiares. E aí ela começa a fazer o quê? Ela acha uma substituição sem perceber, que é consumir lanches do McDonald's. E aí ela começa todo dia, ela vai fazer um roteiro, ela vai em algum lugar, ela já começa a estudar o roteiro de tal forma que ela consiga passar em frente de alguma loja do McDonald's, de alguma lanchonete do McDonald's. Então isso já vai dando um prazer para ela também. Ela vai ficando com tesão de pensar assim, puxa, hoje eu tenho que ir lá no centro, então deixa eu ver, eu tenho aqui, eu vou por aqui, porque ali tem uma loja do McDonald's, depois lá na frente tem uma outra loja, e depois, na hora que estiver voltando, eu já volto pelo outro lugar, porque lá também tem uma no caminho. E ela vai planejando, e o que vai acontecendo? E às vezes ela chega aí 2, 3 vezes no dia, porque ela fica viciada em sanduíches McDonald's. Por quê? Porque exatamente ela está fazendo o deslocamento daquela privação de sentir útil, participando da família ativamente e tudo mais, que ela não tem isso, ela desloca o prazer exatamente para o ato de comer sanduíche do McDonald's. E aí também acaba sendo um problema, né? Porque além dela ganhar peso, muito peso, também é um gasto financeiro. E ela não consegue mais, chega um ponto que ela não consegue mais fazer um roteiro sem incluir passar em frente de uma loja de McDonald's. Então ela foi procurar lá no que? Ela transferiu para o sanduíche exatamente o prazer que ela não está tendo lá na atividade da casa dela, ela transfere exatamente para o consumo de sanduíche. E quando ela não pode ir a uma loja do McDonald's comprar o sanduíche, aí ela começa a se sentir mal também. Então vai causar problemas na parte financeira e na parte de saúde também, porque comer sanduíche todos os dias não é nada saudável, né? Pode ser gostoso, mas não é nada saudável. Então, vê como é interessante essa dinâmica, né, do ser humano. Ele sempre dá um jeito de tentar compensar alguma coisa. E aí, nessa alternativa, para onde ele desloca, vai ficar porque é onde flui mais fácil. Então, ele deixa de ter a frustração, ele substitui, não resolve parcialmente e pode criar um outro problema. Então, o importante sempre é quando você percebe que você está entrando
num processo onde você tinha alguma coisa que você estava sendo privado, e de repente você começa a ter uma ação exacerbada, aumentada em relação a outra coisa, por exemplo, você começa num ritmo de trabalhar demais. E aí você passa a trabalhar 8, 10, 12, 14 horas por dia. Muitas vezes, é interessante prestar atenção, porque isso pode ser um deslocamento. Você pode não ter percebido, mas aí é bom observar. Você fala, peraí, como é que está a minha vida? E aí você vai observar que de repente você estava com uma privação em alguma outra coisa. E você transferiu exatamente para o caso do trabalho, ou para o consumo de álcool, ou para droga, ou para sexo, ou para jogo, ou para compras, né? Ou para comida, que é importante observar isso. Muitas vezes as pessoas que ficam obesas e que não têm problemas hormonais e estão comendo exatamente em excesso, porque muitas vezes elas podem ter feito esse deslocamento da privação. Ela pode estar com privação de estar namorando, de sexo, ou de reconhecimento, ou alguma coisa que afetou ela de tal forma que começa a gerar uma tensão e até um certo sofrimento, e ela acaba deslocando para outra coisa para compensar aquela privação. Então sempre é bom, porque se a gente bobeia, a gente vai para o outro lado. A gente acaba pegando alguma coisa para aliviar e depois vai naturalmente. Aí já não sente mais falta da privação original, porque fez esse deslocamento, transferiu tudo. Parece uma coisa simples, né? Mas a gente faz no automático, sem perceber, e aí é importante o quê? Procurar uma ajuda especializada, procurar um bom terapeuta, uma boa terapeuta, exatamente para poder explicar o que está ocorrendo, qual é a angústia que você está tendo, ou esse vício que você não está conseguindo controlar, que de repente ou você se dá conta ou alguém sinaliza para você, fala, presta atenção, né? Que pode ser o vício também por videogame, pode ser vício por caminhada, por exercício em academia, pode ser tudo que fica exacerbado, que sai do comum, que sai do controle. É importante observar isso. Importante observar porque perdeu o equilíbrio. Se perder o equilíbrio, vai começar a gerar problema. Então, estamos aqui com o Arnaldo, que entrou, bacana, a Raquel Cautela, o Carlão também está por aí. Sejam bem-vindos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer, por favor, fique à vontade. E para quem entrou agora, que não está vendo a Janaína por aqui, porque ela me ligou agora no final da tarde, ela disse que começou a fazer um pouco de febre, ela tomou a vacina no final da semana passada, e parece que deu algumas reaçõezinhas assim em relação à febre, e com o pôr do sol, normalmente a febre vem um pouco melhor. Então, hoje ela teve que ficar ausente novamente. Mas a gente dá conta aqui. Bom, a Raquel está perguntando assim, perde a ligação com a privação? Isso, acaba perdendo a ligação. Porque aquilo depois que ela fez ela fez esse deslocamento, aquele ponto original pelo qual ela sentia falta, tinha privação, já não faz mais diferença nenhuma. Aí, por exemplo, no primeiro caso lá, que ela não tinha uma vida sexual da forma que ela gostaria, já não faz diferença. Ela vai poder ficar angustiada ou tensa se ela não puder comer o doce dela. Ou, no outro caso, que ela não possa ir fazer as compras. Ou no terceiro caso, que ela não possa ir comer o sanduíche do McDonald's. Então, ela nem lembra mais daquela privação que ela tinha original nesse processo. E aí, claro que, por ser um vício, isso vai gerar
começar a gerar angústia, porque vão surgir problemas de outra ordem, né? Por exemplo, problema de saúde, de engordar, problemas financeiros, essas coisas todas. Então, acaba meio que resolvendo, né? Alivia, mas não resolve. Então, o importante é, detectou alguma coisa parecida com isso, procura uma ajuda, procura um terapeuta, vai conversar, vai colocar, porque é um processo rápido até de se tratar isso. E aí é um bom investimento, porque aí você fica mais saudável, você fica mais produtivo e você tende a ficar mais feliz também, né? Então, tem alguém mais que queira fazer mais alguma observação, mais alguma pergunta? Então, ó, só vou recapitular um pouco. No primeiro episódio dessa série de vícios, nós falamos quando a pessoa ela tem o vício por uma compulsão. Ela sabe que aquilo que ela está fazendo faz mal, ela quer parar, mas ela não consegue. Normalmente, a compulsão, quando ela faz o ato, ela está tentando entrar em contato novamente com uma figura permissiva, com um clima permissivo que ela teve provavelmente na infância dela, que era um clima muito agradável. Então, no ato da compulsão, não tem censura quando ela está fazendo a ação, quando ela está indo lá ou beber, ou cheirar, ou jogar, ou fazer compras excessivamente. Não tem nenhuma censura. A censura vem depois. Depois, no segundo caso, que é das dependências, que já é uma outra dinâmica. Então, a dependência, a pessoa ela fica dependente porque assim, ela delega uma função psicológica para aquela pessoa, para aquele objeto ou para aquele ato. Então, ou para o cigarro, ou para a bebida, ou para o jogo. É como se aquilo, por exemplo, tranquilizasse ela. Então, a hora que ela fica muito tensa, ela vai lá e joga, ou ela fuma, ou ela cheira, ou ela bebe, e isso traz uma tranquilidade. Então, ela delega essa função para aquele objeto, ou para aquele ato. Mas não é isso que vai acalmar ela, é ela mesma que acaba se acalmando. Ela só não tem a percepção. E ela sabe que faz mal, mas ela não quer parar. Diferente do da compulsão. E na parte do deslocamento de privação, ela vai fazendo a transferência para aliviar e ela não percebe. Quando ela percebe, ela já mudou totalmente, ela já nem lembra da privação original. Ela sabe que faz mal e ela sabe que talvez ela vai ter que parar, porque vai trazer problemas futuros. Mas normalmente também ela não quer parar, ela quer continuar com isso. Então é importante observar isso, porque quando a gente quando a gente olha e fala assim, uma pessoa tem um vício, é importante observar a dinâmica dela. Até pela própria conversa que ela tem, pela própria fala dela, quando alguém questiona ela a respeito daquilo, ou fala, você está viciado nisso e tal, e a pessoa fala assim, poxa, é mesmo, eu já falei que não ia fazer mais isso, mas eu não sei, a hora que eu percebo eu já fiz. E ela fica com aquela ressaca moral. Então, no caso da compulsão. No caso da dependência, ela fala assim, eu sei que faz mal mesmo, mas eu não quero parar, porque isso para mim é legal, isso me deixa tranquilo, isso me deixa mais focado, isso me alivia, e ele vai dar uma justificativa e ele não quer parar. E o deslocamento de privação, normalmente ela nem percebe, Ela fala, não tem nada a ver, eu sempre comi o meu docinho à noite. Como se fosse uma coisa natural que ela sempre fez. E não é bem por aí, Como a gente, às vezes, a gente se pega em alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisinha normal, que não causa problema, não atrapalha a vida da gente. Começa a ficar complicado quando esse objeto do vício, essa ação, essa dinâmica, começa a atrapalhar o dia a dia da gente. Então, o deslocamento também, como a Raquel está lembrando aqui, é uma coisa importante,
Porque além dele satisfazer o deslocamento de privação, ele também gratifica. Porque ele me satisfaz, alivia a minha tensão, e eu me sinto gratificado. Por isso que é tão difícil de parar. E aí, normalmente a gente vai procurar uma ajuda quando surge um conflito, né? E a gente fala, opa, peraí, isso aqui é bom, mas por outro lado está me criando problema aqui de alguma forma. Então a gente pega e vai procurar ajuda. Mas enquanto normalmente isso não está atrapalhando, a gente vai tocando a vida, né? Fica difícil quando começa a atrapalhar a nossa rotina diária ou causar problema para quem está em volta da gente, né? E aí, certamente, se a gente está causando problema para quem está em volta, isso vai acabar voltando para a gente. Porque vão começar as reclamações, vão começar as falas, vão começar as cobranças, né? Os julgamentos. E aí já viu, né? Aí começa aquele negócio do clima fica tenso, as pessoas começam a discutir, todo mundo quer ter razão. Então, assim, a gente não deve julgar os outros. E quando a gente agora, que a gente tem um pouco de noção do que acontece nessas dinâmicas, o que a gente pode ser é continente, a gente entender, compreender a pessoa e procurar uma forma de orientar ela, sem sermão, sem ficar sendo didático e tudo mais. Falar assim, ó, estou percebendo que você está se sentindo mal com isso, ou isso está te gerando algum problema, tal, isso, aquilo. Seria importante você procurar uma ajuda especializada para conversar. Vai conversar um pouco lá, vai fazer uma consulta e conversar para você ver se tem um entendimento. Porque se você consegue expor qual é a sua privação, ou a carência, ou a sensação de falta que você tem, que você vai buscar uma completude com isso aí, começa a ficar mais fácil. Então você dá um alento para a pessoa. Fala, eu sei que é difícil mesmo a situação que você está passando, eu sei que se fosse da sua vontade, você não estaria fazendo isso, mas o que eu posso contribuir com você, assim, eu posso te orientar, eu posso te indicar alguém para você ir e ter uma conversa, para ver se organiza um pouco para você poder resolver essa questão que está te incomodando. Porque a tendência é todo mundo falar, não tem vergonha, vagabundo, ou preguiçoso, ou isso, ou aquilo, e cobranças, e para com isso, não sei como é que consegue ficar fazendo essa coisa o tempo todo, não vê o mal que está fazendo para as pessoas, e é sermão em cima de sermão, em cima de sermão, em cima de sermão. E aí a pessoa só vai ficando mais tensa. E aí a tendência é só potencializar o vício dela de alguma forma. Então não é para ser bonzinho, mas é para compreender e orientar. E entender o seguinte, é um sofrimento para quem está passando por isso. Um vício sempre traz muito sofrimento. Porque você vê, nos 3 casos, acabam criando problema e pode chegar num ponto de deixar a pessoa disfuncional. Então, pessoal, mais alguma pergunta, alguma participação? Por favor, estamos aqui à disposição. Também, se quiser formular depois as perguntas e mandar no direct, eu respondo com a maior boa vontade também. E outra coisa que eu ia sugerir também é assim, se alguém tem um tema que gostaria que falasse a respeito, alguma coisa, também fica à vontade. Manda que a gente prepara alguma coisa para poder trazer informação para vocês. Então, eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma questão, não tem por que também a gente ficar prolongando isso demais, né? Eu acho que o que eu tinha que passar hoje era isso, sem necessidade de ficar estendendo isso demais. Sei que todo mundo teve um dia com muitas atividades e já está no horário de começar a entrar em stand-by, né? Aí relaxando um pouco. Alguns ainda têm mais algumas atividades por algumas horas,
Mas assim, estou à disposição, agradeço por vocês terem participado, terem dado essa oportunidade de eu poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu fui adquirindo no decorrer da minha vida. E estou à disposição, se precisar, pode dar uma olhada. Depois eu vou baixar isso aqui no IGTV e vai lá para o meu canal no YouTube também, que é o EB Hipnos, Hipnos com Y, EBHYPNOS, EB Hipnos, que estão lá as lives também. E compartilha com os amigos, porque é uma informação que começa a dar um alento, né? Eu tentei não ser didático demais, dar uma ideia de como é que processa essa dinâmica, que é uma coisa que preocupa muito, e que durante a pandemia agora, em alguns casos, isso tomou proporções muito grandes, né? Exatamente pelo nível de tensão que as pessoas têm vivido. Tá bom então? Então, muito obrigado por todos que participaram. Belde, a Noeli, a Raquel, o Vandre, o Alain, a Ana, o Arnaldo. Obrigado pela participação de todos vocês. E se vocês mandarem sugestão, senão eu escolho uma nova sugestão para a próxima quarta-feira para esse bate-papo da gente. A gente vai tentar sempre fazer assim, uma média de 30 minutos, que eu acho que é bem satisfatório. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, então. Uma boa semana, uma boa noite e sejam felizes.